embora todos normalmente só prestassem atenção a Romain. A verdade é que os subordinados que o seguem também são talentos extraordinários, se é que podem ser encontrados. O Marquês Benedito certamente ficará muito feliz. O Visconde Fadius sorriu maliciosamente. Ele mirou primeiro em Chris, especificamente naquele cara chamado Chris. Ele era um talento que qualquer nobre na capital real receberia de braços abertos. Se eu não tivesse ido pessoalmente à fronteira sul, provavelmente não saberia disso. Essas pessoas realmente valem a pena ser recrutadas. Quanto mais Fadius pensava, mais ganancioso ele se tornava, se ao menos pudesse obter tudo de Chris. Com todos os outros subordinados de Romain ao seu lado, provavelmente em breve ganharei a confiança do Marquês. No campo de treinamento de Dimitri, o som de espadas cortando o ar ecoava regularmente. Chris pensou consigo mesmo. Quando o conheceu, ele claramente ainda estava ao meu alcance. Gotas de suor escorriam por suas bochechas. Então pensei que um dia superaria o Sr. Romain. Chris relembra a batalha de Romain. Mas agora ele está em um nível completamente diferente do meu. Ele realmente me deixa tonto. Especialmente naquela partida. Como diabos isso foi possível? O campo de treinamento está silencioso no momento, sem ninguém por perto, apenas o som do suspiro de Chris. Ele cerrou os punhos e sentiu a energia em seu corpo novamente. Mesmo quando seguimos e o olhamos por trás. Em apenas 6 meses, alcancei um crescimento incrível. A ponto de eu não acreditar que conseguiria fazer isso sozinho. Chris refletiu, eu também não consigo parar. Ainda levo muito a sério meu objetivo de um dia superar o Sr. Romain. De repente a voz de Fadius interrompeu seus pensamentos. Tio Chris, você está aqui? Então vamos direto ao assunto principal. Ele disse, quero recrutá-lo, se você vier para o nosso lado. Chris cortou sua garganta rapidamente, eu recusei. Fadius imediatamente ficou furioso, gritando em voz alta, essa oportunidade é algo que pode mudar completamente sua vida. Como ele poderia recusar se nem sequer tinha ouvido a proposta toda? Qual era o problema? Você tentou persuadir tão eloquentemente. Dinheiro? Podemos lhe dar tanto dinheiro que você nunca gastará tudo em sua vida. A posição que lhe daremos será muito honrosa. Servindo ao Marquês Bento, que detém o poder real no Estado Central. Chris olhou para ele com preocupação e disse com entusiasmo, não importa o que aconteça neste reino Cairo, não há nada que não possamos lhe dar. Fádio tentou usar outro método de persuasão, se ele estava preocupado que essa ação parecesse uma traição a Lord Romain. Não precisa se preocupar, ele acabará se juntando ao lado do Marquês, então não importa se você for primeiro. Chris retrucou, você tem certeza de que ouviu meu mestre lhe dizer que ele se tornará subordinado do Marquês Benedito? Ele rosnou, isso não é natural? Como alguém no reino de Cairo pode recusar alguém tão poderoso quanto ele? Ele franziu a testa desconfortavelmente e pensou consigo mesmo, ele ainda não entende nada da personalidade do Sr. Romain. Chris pensou consigo mesmo, pelo que tinha visto até agora. Ele é um homem poderoso. É alguém que nunca se curvará a ninguém. Ele garantiu firmemente a Fádio que, não importa quais sugestões ele faça, eu não tenho intenção de deixar o lado do meu mestre. Lembrando da figura firme de Romain, Chris disse com firmeza, ninguém pode substituí-lo. Fádio não teve outra escolha senão se curvar, eu entendi. Ele pareceu ler seus pensamentos e o lembrou. Se você também está pensando em recrutar meus outros companheiros de equipe, é melhor desistir. Chris aconselha sinceramente que ninguém escolherá servir a ninguém além de seu mestre. Ele se virou e foi embora se sentindo desconfortável. Era ridículo. Como alguém poderia desperdiçar essa oportunidade única na vida? As palavras de Chris não estavam erradas. Kevin ficou muito bravo e disse a Fadius, o mestre é minha vida, prefiro morrer a seguir outra pessoa. Isso o surpreendeu, mas ele ainda persistiu em encontrar Book. Ele não foi exceção, coçando a cabeça e dizendo, então você finalmente fechou o acordo com o meu mestre? Se não, vou fingir que essa conversa nunca aconteceu. Ele acenou com a mão para recusar. Se eu não tivesse conhecido meu mestre, eu ainda seria apenas um peão sem nome. Como ouso traí-lo? Fadius está prestes a enlouquecer. Claramente, eu disse que não foi traição. De repente, pareceu que havia alguém atrás, mas eles apenas se encolheram um esforço para não fazer barulho. Assim que ele se virou, ele encontrou um soldado tentando caminhar silenciosamente atrás dele. Assim que viu Fadius se virar para olhar, ele gritou alto, bateu palmas como se não quisesse ouvir o que ele tinha a dizer, virou-se e saiu correndo rapidamente. Ele ficou ali com muitas perguntas. Por que eles eram tão leais a ele? Neste momento, na Academia Real de Cairo, o pôr do sol dourado brilhava. Loren praticava diligentemente esgrima com o espantalho de palha. Ele golpeou repetidamente o espantalho sem vida. O suor escorria pela testa. Loren lembrou-se das palavras de Hans sobre a mudança no comportamento do jovem mestre Romain. Ele estava de muito bom humor ultimamente. Ele cerrou os dentes em aborrecimento. O que exatamente aconteceu com Romain? Loren freneticamente cravou sua espada no espantalho de madeira mais duro, desde o idiota Dimitri até o mais jovem cavaleiro. Finalmente o herói que derrotou os invasores estrangeiros do Cairo.
Ele constantemente se culpava se Roman conseguia mudar tanto. Ele pensou novamente no valentão William, irritado. Por que ele continuava parado, sempre tão patético? Lauren quase vomitou no espantalho de madeira. Então, como estava muito cansado da luta, deitou-se na grama, ofegante. Ele fechou os olhos, mas ainda parecia sentir algo se aproximando. Acontece que Roman estava parado na frente dele há algum tempo. Ele levantou a voz e perguntou: "O que você está fazendo?" Lauren ficou um pouco surpreso. "Senhor Roman." Ele perguntou: "Você ouviu Hans dizer que você estava me procurando?" Lauren agora estava de pé na frente dele. "Não dê ordens. Diga algo agora." Ele coçou a cabeça timidamente e gaguejou: "Não é nada." Ele olhou para ele com olhos frios e disse: "Patético." Então, ele se virou decididamente e foi embora. Ao vê-lo realmente partir, ele se assustou, olhou para ele e gaguejou. Lauren então gritou alto: "Eu disse, direi tudo." Sério, Roman sente muita vontade de socar esse cara. Na luz do fim da tarde, a voz de Lauren soou suavemente. "Quando ouvi pela primeira vez aqueles rumores sobre você, não acreditei no começo." Ele sentou-se na cadeira e disse lentamente: "Você em minha memória. É alguém que nunca se importa com conhecimento e pode até pedir para outros irem lá embaixo em seu nome." Roman pensou consigo mesmo. Cerca de 1 ano atrás, não muito tempo atrás. Lauren juntou as mãos e continuou: "Mas, comparado à última vez que nos encontramos, você se tornou uma pessoa completamente diferente. As pessoas ainda te chamam de herói do Cairo agora. O que exatamente aconteceu que o fez mudar tanto?" Ele gritou com raiva. "No passado, nem você nem eu conseguíamos atender às expectativas das pessoas ao nosso redor. Eu também quero ser como você." Lembrando do tempo em que estava com seu pai, quando ele cuidava dele, ele desejou. Ele também queria se tornar um filho que deixasse seu pai orgulhoso. Lauren chorou enquanto dizia: "Não um menino que sempre finge estar bem, ainda bem. Quando o conheci, só consegui sorrir sem jeito. Eu realmente queria poder mostrar a ele minhas próprias conquistas." Roman cruzou os braços e ficou ao lado dele, observando-o chorar, pensando consigo mesmo: "O menino ainda é jovem. Ele tem menos de 18 anos e ainda não é forte o suficiente para aceitar essa dura realidade." Ele se abaixou para olhar a ponta do sapato e se perguntou: "O que devo fazer com ela?" Para mim, as pessoas deste lugar aceitaram um novo romano. Eles decidiram não se apegar à imagem do velho Roman, mas concordaram em dar a ele uma segunda chance. Ele abaixou a cabeça pensativamente. "Eu deveria fazer o mesmo, fosse com Lauren ou com Rodwell. Não devemos julgá-los com base em velhas memórias, mas você deve julgá-los com base no que você vivenciou pessoalmente." Ele se aproximou e chamou: "Lauren." Ele olhou para cima e disse. Ele também não queria que alguém com o mesmo sobrenome que o dele fosse menosprezado. Roman falando sério: "Isso afetará a honra da família Dmitri. E você?" Lauren olhou para o irmão com os olhos marejados e respondeu: "Minha resposta é que sou qualificado. Vá provar seu valor no teste de esgrima da academia. Na minha vida anterior, meus irmãos e eu tivemos que matar um ao outro. Mas agora que sou romano, tudo mudou. Eu também quero dar uma chance ao meu irmão mais novo nesta vida." O clero reuniu todos no saguão para guardar o anúncio. "Agora vem o teste de esgrima. Primeiro, cada par teve seu nome chamado para competir." Lauren silenciosamente determinou. "Meu irmão disse para obter a resposta. Então tenho que provar meu valor neste teste de esgrima." O professor o chamou. "Próximo Lauren Dmitri." Dando um passo à frente, ele gritou: "Sim." E chamando outra pessoa de William Castro, ele disse orgulhoso: "Isso é interessante." Ele sorriu sinistramente. "Você continua querendo me confrontar, não é? Desta vez vou mostrar do que sou capaz." O professor aconselhou: "Este teste não é sobre ganhar ou perder. Apenas observe seu progresso, então não vá além do limite." Um som, começando a fazer o ar se tornar estresse. Assim que terminou de falar, William pegou sua espada e correu em direção a Lauren para atacar primeiro. Ele zombou: "Lauren, seu fraco. Você ataca de forma selvagem e agressiva." Acabou. William balançou sua espada triunfantemente, a espada quase caindo na cabeça de Lauren. Ele pensou desesperadamente: era isso. Lauren de repente se lembrou do que Roman havia dito, durante o teste da espada. "Aqueles caras que te desprezam, mostre a eles do que você é capaz." Ele imediatamente, sem hesitação, golpeou a espada debaixo do queixo de William para cima. Ele cerrou os dentes de dor e xingou: "Seu filho da puta." Lauren estava determinado em seu coração. Ele tinha que se lembrar, então era hora de provar a si mesmo. Ele estava determinado que você conseguiria fazer o mesmo que eu, então ele contra-atacou ferozmente. William continuou xingando: "Vai se fuder, seu desgraçado." Ele segurou sua espada com força e tentou golpeá-lo, mas Lauren prontamente se esquivou. Ele balançou a espada com força em William, prometendo a si mesmo que definitivamente faria isso. Após a batalha, Lauren acordou e o professor imediatamente o elogiou: "Vejo que você melhorou." Ele se sentou lentamente e o professor continuou: "Assim que William atacou continuamente pela segunda vez, eu o bati.
Se eu não tivesse feito aquele ataque diretamente, não conseguiria me sentar agora. Você se saiu muito bem. Tenho te acompanhado o tempo todo. Você não é desprovido de talento. Mas como sempre tive uma mentalidade de medo, continuo me encolhendo. Não percebi e não desenvolvi todo o meu potencial. Foi o que aconteceu da última vez, mas no teste de hoje contra William, acho que ele superou isso. Lauren ouviu o elogio do professor e ficou surpreso. Professor, você está dizendo a verdade. O professor disse francamente, não há necessidade de eu mentir para você. Você deve acreditar em si mesmo. Agora ele estava em lágrimas ao ouvir a avaliação séria do professor. Vejo que suas habilidades e as de William não são muito diferentes, então não tenha mais medo. Se você tem uma mentalidade instável, não será capaz de fazer nada. Lauren abaixou a cabeça e parou de chorar. Obrigado, professor. Do outro lado, William não conseguia parar de ficar bravo. Droga. Os dois homens o seguiram e aconselharam. Calma. Isso mesmo. Calma primeiro. Seu rosto escureceu. Aquele bastardo do Lauren Dimitri, eu o perdoei algumas vezes atrás. Agora ele se levantou contra mim e ousa me olhar com aqueles olhos. William não conseguiu conter sua raiva e gritou. Não posso deixar isso pra lá, seu bastardo Lauren. Vou cortar sua mão. Os dois juniores ficaram surpresos ao ouvir isso. Temos que chegar a esse ponto? Vocês não sabem quem é o irmão de Lauren Dimitri. Ele é Roman Dimitri, o herói de Cairo. Se você exagerar, isso levará a conflitos entre famílias. William olhou com indiferença. E o herói de Cairo? Eu sou o filho mais velho da família Castro. Bem, então o que ele vai fazer comigo? Meu pai é muito próximo do Marquês Benedite. Não importa o que eu faça, ninguém aqui no Cairo ousa me tocar. William então disse arrogantemente. E se ele for um herói? Vou mostrar a ele que ele também é inútil diante do poder real. Então ele ordenou. Ei, traga Lauren aqui para mim. Se você ousar resistir, eu vou te espancar até a morte. Roman apareceu de repente na porta e perguntou a eles. O que vocês acabaram de dizer? Digam de novo. William ficou surpreso. Roman Dimitri? Roman falou e perguntou novamente. Diga-me novamente, o que você está planejando fazer com meu irmão? Quando o viram, tremeram. William ainda tentou fingir que estava bem. Se você quiser ouvir, eu vou falar. Antes do poder real. Você. Antes que ele pudesse terminar a frase, Roman correu para estrangulá-lo. Roman o levantou e perguntou. Você sabe qual foi seu erro? Sua mão apertou, dificultando a respiração de William, mas ele ainda não perdoou. Se isso incomoda Lauren, não diga. Mas eu ouvi todas as suas palavras. Você ousa intimidar Lauren Dimitri e menosprezar Roman Dimitri. Ele olhou sem emoção. Vocês ousam desrespeitar minha família. Então Roman soltou. Leve-me para sua casa. Rápido. William ajoelhou-se e suspirou. Roman agora estava inflamado de excitação. Não é um bastardo? Eu também quero saber como é o poder de verdade. Nessa época, na casa do aristocrata Conde Castro, o Visconde Fádio se surpreendeu. Tudo falhou. O caminho para o sucesso está tão aberto, mas ainda não o aceitamos. É por isso que odiamos lidar com eles. O Conde Castro respondeu alegremente, segurando uma xícara de chá. Os humildes proletários têm uma visão muito limitada. Vocês precisam ter paciência. Ele perguntou. E esse Roman Dimitri é tão importante? O Visconde Fadius respondeu. É claro que o Marquês Benedite colocou toda a sua energia em recrutá-lo. Ele cobriu a boca e sussurrou. Vou lhe dizer uma coisa. O Marquês quer que Roman se torne seu genro. Depois de ouvir, o Conde Castro sorriu sinistramente. É mesmo? Tenho que ir encontrá-lo em algum momento. Se eu tiver a chance no futuro, irei com ele. Assim que ele terminou de falar, ouviu-se um som de alguém correndo lá fora, fazendo o Conde Castro se perguntar. O que é isso? William abriu a porta e disse em voz alta. Pai. Ele ficou um pouco surpreso. William e Roman Dimitri? Então William contou tudo e se viu como vítima. Pai. Você sabe o que Roman Dimitri fez comigo? Um civil que ousou ameaçar o filho mais velho da família Castro. Ele estava observador. Então, William insistiu. Então pai. De repente ele gritou para ele. Cale a boca. Então ele agarrou o colarinho do irmão e xingou. William, você sabe em quem você tocou? Roman é o herói que salvou Cairo. Então ele jogou William no chão. Você ousa falar assim? Então começou a falar. William, você sabe quem é a pessoa que você tocou? O Conde Castro abaixou a cabeça e pediu desculpas a Roman. Perdoe-me, meu filho foi rude com você. Definitivamente punirei e disciplinarei o garoto. Algo assim definitivamente não acontecerá novamente. Espero que você não fique bravo. Então ele sorriu para agradar. Tome uma xícara de chá comigo. Mas em seu coração o Conde Castro estava feliz. Pelo contrário, isso é uma coisa boa. Não esperava que teria a oportunidade de me tornar amigo do Roman tão cedo. Tenho certeza de que ele não recusará minha sinceridade. Mas Roman reprimiu seus pensamentos. O que você está fazendo? Exceto por se desculpar. Tudo é decidido por mim, não por você. Roman criticou em voz alta. Este incidente foi causado pelo seu filho, William. Ele assediou Lauren, meu irmão mais novo. Ele quebrou o braço dele bem na minha frente. Ele disse friamente.
Quando ouvi e vi como ele tratou minha irmã daquele jeito, não consegui ficar parado. O Conde Castro não tinha intenção de admitir seu erro. Então o que você vai fazer? Ou você também quer quebrar o braço do meu filho como ele fez com Lauren, seu irmão mais novo? Ele estava expressando sua intenção de usar benefícios para encobrir. Vamos sentar e chegar a um acordo, pelo futuro de nossas duas famílias. Diga-me o que posso fazer para resolver essa questão. Mas logo depois disso, ele ficou chocado com a atitude dura de Roman. Simples, eu quero que seu filho, William, venha até meu irmão mais novo, Lauren, se ajoelhe e peça desculpas a ele na frente de todo mundo. Ele continuou dando a condição, e então, retirar-se pessoalmente da Academia Real do Cairo. Não quero ver esse lixo de novo na academia com meu irmão mais novo. Roman ameaçou. E se você achar minha proposta irracional e não quiser segui-la, então eu começarei uma guerra entre as duas famílias. Você pode escolher entrar em guerra com a família Dmitri ou fazer o que for pedido. Esse é meu pedido. Não havia nenhuma expressão de brincadeira em seu rosto. Toda escolha depende de você, Conde Castro. O Conde Castro não parecia entender a seriedade do problema. Entendo, é só um incômodo de algumas crianças poderosas. Um cara de classe baixa quer causar problemas comigo? Você acha que conseguiu alguns feitos para a família real e recebeu a atenção do conde e o amor do rei, então você pode conseguir o que quiser? Ele gritou de volta agressivamente. Não é esse o caso. Você não pode encostar um dedo na família Castro. Acorde, aproveitarei esta oportunidade para lhe mostrar o verdadeiro poder de um nobre neste império. Então, ele continuou a se voltar para o Visconde Fadius. Visconde, você observou tudo desde o início. Por favor, testemunhe por mim a sua provocação e desprezo pela família Castro. O Conde Castro olhou com raiva. Roman Dmitri, ele ultrapassou meu limite de tolerância. Devo puni-lo adequadamente. O Visconde Fadius quis acalmá-lo e falou, espere um minuto. Conde Castro, desde o começo vejo que foi culpa de William com Lauren, seu irmão mais novo. O Conde Castro ficou um pouco surpreso. O que? Entre a nobreza de Cairo, o apelido do Visconde Fadius é Cairo, o Guaxinim. No Império há muitas pessoas com habilidades extraordinárias. Assim como o Visconde Fadius, eles são muito astutos e conseguem sobreviver em difíceis campos de batalha políticos. O Visconde Fadius é frio, com olhos penetrantes que enxergam através de tudo, adivinhando a situação. Ele sempre construiu relacionamentos mutuamente benéficos com pessoas importantes do Império. A família do Visconde Fadius não é proeminente no reino. Mas para conseguir ter uma posição sólida no Palácio Real e entre os nobres, ele deve ser sábio o suficiente. Seu amigo tem a vantagem. O Conde Castro vem de uma família prestigiosa do reino de Cairo. Os dois têm um relacionamento próximo desde muito jovens. Mas o Visconde Fadius está atualmente em uma situação tensa. Agora, o oponente do Conde Castro é Roman Dmitri. A situação é muito difícil para escolher. Talvez eu deva ficar do lado do Conde Castro. Ele hesitou. O Marquês era um homem disposto a jogar fora e pisotear tudo, mesmo que sejam seus amigos mais próximos, para conseguir atingir seu objetivo. Se houvesse alguma exceção, provavelmente seriam apenas pessoas relacionadas a ele por sangue. Roman, atualmente é muito provável que ele se torne genro dela. Então talvez a resposta agora. O Visconde Fadius expressou claramente sua posição. Conde Castro, seu filho errou desde o começo. Isso é muito simples de ver. Também não há necessidade de ele se envergonhar das ações de seu filho. Não há problema em punir um pouco o menino para torná-lo mais obediente. O Conde Castro ficou atordoado e praguejou silenciosamente. Droga. O Visconde Fadius deste lado exala um olhar frio, porém sinistro. Depois de pensar um pouco, Cairo, o Guaxinim, o Visconde Fadius teve sua resposta. Na situação atual do Império, ficar do lado de Roman Dmitri, um homem cuja fama estava crescendo, era muito mais benéfico. Ele percebeu que se houvesse uma guerra e fosse necessário confrontar a família Dmitri, o resultado só poderia ser a morte. No final, o Conde Castro decidiu que não podia deixar sua família cair na destruição por amor próprio ou um pouco de orgulho. Ele se curvou. Eu entendo. Obrigado, Visconde Fadius. Quando ouvi você analisar assim, talvez eu não tenha pensado com cuidado. Meu filho cometeu um erro e precisa ser punido. Ele disse sinceramente a Roman. Sinto muito, Sr. Roman, foi culpa do meu filho por incomodar seu irmão mais novo. Como a situação aconteceu tão rápido, eu me comportei de forma inapropriada. Peço sinceras desculpas a você e espero que você me perdoe. William, do outro lado, viu que ele havia entrado na água e imediatamente exclamou em choque. Pai! O rosto de Roman estava frio, mas por dentro ele não conseguia deixar de sentir prazer. No mundo aristocrático eles sempre achavam que eram os melhores, sempre acima de todos. Agora meu status no Império está disparando, acompanhado pela inveja dos malditos nobres. Roman pensou novamente que sua família poderia sofrer ações perigosas direcionadas a eles. Portanto, a partir deste incidente, devo também fazer de tudo para puni-los e dar o exemplo para os outros. Ele avaliou silenciosamente o Conde Castro. Daqui podemos ver que esse Conde Castro não é tão burro assim.
Ele também sabe pensar e não agir com base nas emoções. Ele ainda abaixou a cabeça e admitiu seu erro. Já que você pediu, eu farei isso. O Conde Castro aceita a condição de Romã. William terá que se ajoelhar e se desculpar com seu irmão. Ele também terá que abandonar a escola e deixar a Academia Real Cairo. Ao ouvir isso, William só conseguiu gritar, pai. Romã pareceu satisfeito com o pedido de desculpas. Por favor, perdoe-o, pelo bem de um pai como eu. Ele não queria continuar dificultando as coisas, então disse, ok, vamos encerrar o assunto de hoje aqui. William sentiu-se assustado e desconfortável, enquanto o Conde Castro ainda abaixava a cabeça e o mandava embora. Muito obrigado por sua generosidade. Olhando para Romã indo embora, William se perguntou, em quem eu toquei? Em outro lugar, Loren ouviu um anúncio. Há algo grande acontecendo. Ele imediatamente perguntou perplexo, o quê? Acontece que pode ter havido um mal-entendido. Isso é definitivamente culpa de William. Seu colega correu e anunciou. Seu irmão, Romã, brigou com William. William foi espancado pelo seu irmão. Agora ele foi falar com o pai. Sabia? Loren não conseguia acreditar no que acabará de ouvir. O quê? Ele continuou dizendo que coisas aconteceram depois que você foi embora. Talvez seu irmão esteja falando com o Conde Castro sobre esse incidente agora. Ao ouvir isso, ele imediatamente saiu correndo o mais rápido possível. Em seu coração ele estava extremamente preocupado com Romã. Irmão, isso não é bom. O Conde Castro pode te machucar. Esse incidente é muito perigoso. Loren entrou em pânico. Se você, por minha causa, se machucar, eu nunca serei capaz de me perdoar. Ele cerrou os dentes para não chorar. O cristal de luz fez um som. Loren, o que está acontecendo? Ele gritou. Pai, Romã está em perigo. Ele está aqui para me ajudar. Do outro lado, Romeu Dmitri e Lihana ficaram surpresos ao ouvir as notícias dele. Loren continuou, mas parece que ele já foi levado ao Conde Castro para ser punido. Romeu Dmitri bateu o punho na mesa. Ele ficou tão bravo. Aquele bastardo do Castro. Todo o seu corpo tremia por causa da explosão de raiva. Loren é uma criança cuidadosa. Ele sempre pensa antes de entrar em contato com sua família. Toda vez que havia contato, ele não queria causar problemas para sua família por causa de seus negócios. Mas dessa vez ele chorou e falou, então algo definitivamente deu errado ali. Romeu perguntou a opinião de Lihana. Como você acha que deveríamos fazer isso? Ela também sabia que a família Castro era uma família grande e poderosa entre os príncipes do Império, e eles também eram bastante familiarizados com o Conde Benedite. Ela discordou com uma atitude humilde. Como você pode dizer isso? Agora nosso filho, Romã, está em perigo. Lihana tentou encontrar outra maneira. Olhando para as coisas agora, não é bom. Nosso relacionamento com a família real também não é ruim. Além disso, nossa família Dmitri não é fraca o suficiente para deixar as pessoas nos intimidarem. Romeu entendeu e a abraçou. Obrigada. Ele então ordenou imediatamente, chamem todos os vassalos da família para virem aqui imediatamente, ninguém pode se ausentar. Na sala de reuniões, Romeu sentou-se na cadeira do dono da casa e disse, Romã, o filho mais velho da família Dmitri, está enfrentando uma situação extremamente perigosa quando há perigo com a família Castro. Os rostos de todos não estão muito bons agora. Ele continuou a explicar, de acordo com o contato de Loren. É possível que Romã seja escoltado até a família Castro para julgamento. Agora nossos oponentes são a família Castro. Romeu Dmitri disse seriamente, nessa situação, não podemos ficar parados e assistir. Portanto, chamei todos aqui porque preciso da ajuda e consentimento de todos. Ele estava um pouco tenso, já prevendo a reação deles. A situação era bem séria quando confrontando a família Castro, então todos devem ter protestado muito. Jonathan foi o primeiro a votar, concordo, argumentou. Ter que confrontar uma das grandes famílias do Império como a família Castro era extremamente perigoso, mas esse era o filho mais velho, Romã, da família Dmitri. Ele estava determinado, não podemos deixá-lo cair em uma situação perigosa sem fazer nada. Hendrik também concordou. Senhor, deixarei todas as ferrarias da família irem imediatamente e operarem em capacidade máxima, sintetizar e nos dizer quanto equipamento esta guerra precisa. Ele bateu a mão na mesa, protegendo Romã resolutamente. Mestre Romã é o futuro da nossa família. Seja a família Castro ou qualquer outra pessoa, tocar no Mestre Romã é inaceitável. O resultado foi extremamente surpreendente. Os mineiros da mina de ferro, os ferreiros da ferraria, todas as pessoas da família Dmitri, ninguém se opôs a essa decisão. Romeu Dmitri sentia-se complicado em seu coração, todos trabalhando juntos para Romã. A família Dmitri sempre deseja paz, mas de agora em diante provavelmente teremos que mover nossa atenção de guarda gradualmente para o Nordeste. Na mina de ferro, uma voz descontente soou. Hein? Sério? Eles ousam tocar em nosso herói Dmitri? Jabikov gritou alto, reúnam todos os mineiros aqui, mesmo que nesta guerra não possamos lutar diretamente. Então também poderemos ajudar aqueles que estão na linha de frente com o que for necessário para esta guerra. A vontade de todos era ardente, esses nobres ousam tocar no Mestre Romã, é imperdoável. Trabalharemos juntos para explorar mais minério de ferro.
Todos os trabalhadores da ferraria também estão trabalhando melhor que podem. Teremos que trabalhar ainda mais duro e concluir o trabalho mais rapidamente, para poder ajudar o mestre Romain a retornar para sua família em segurança. Hendrik gritou alto. Ele bateu o martelo com mais força. Vamos todos trabalhar duro. Não parem até o mestre retornar. Romain, deste lado, saiu da casa da família Castro, parecendo alegre. Loren ficou extremamente assustado. Ele sabia que toda a família havia tentado o máximo para salvar uma pessoa após entrar em contato com Romeu Dmitri. Loren tentou se tranquilizar. Eu já disse ao meu pai, ele definitivamente enviará alguém. No entanto, ele ainda estava preocupado. Mas entre agora e então, o que eu deveria fazer? Ele decidiu. De jeito nenhum. Ele tinha que encontrá-lo primeiro. Um grupo de estudantes estava sussurrando na frente. Loren ficou surpreso. Por que eles estavam aqui? De repente, Loren viu algo. Ele viu Romain, seu rosto frio, caminhando ao lado de William que estava sendo carregado pelo colarinho. Loren vacilou. Ele, Senhor Romain. Ao vê-lo, Romain imediatamente soltou sua mão, fazendo William cair. Sua voz era gentil. Então você está aqui, Loren. Romain ordenou a William. Agora peça desculpas rapidamente a ele, caso contrário sua família pagará um preço alto. Quando o Conde Castro ouviu isso, ele imediatamente ficou preocupado e o incitou. William, peça desculpas rapidamente. Ao ouvir suas palavras, ele fechou os olhos com força e falou hesitante. Loren, sinto muito por ter causado problemas para você da última vez, eu intimidei você. William disse com dificuldade, continuando a admitir seus erros. Então, por favor, aceite minhas desculpas. Vou parar de estudar na academia e não aparecerei mais na sua frente. Os olhos de Loren se arregalaram. O que diabos está acontecendo? Ao ver que Loren não dizia nada, o Conde Castro pensou que ele não perdoaria. Ele também entrou em pânico e implorou. Por favor, aceite nossas desculpas. Eu prometo que isso não vai acontecer de novo. Ele abaixou a cabeça para Loren, desculpando-se sinceramente. Naquela noite, Loren perguntou novamente o que aconteceu. Senhor Romain, o que aconteceu agora? O que aconteceu? Ele começou a explicar. Escute aqui, Loren, o que eu fiz hoje não foi para você. Romain estava determinado. Eles ousaram insultar a família Dmitri. Como representante da família, ele deveria puni-los. Depois disso, não me esqueci de ensinar a Loren que se você continuar abaixando a cabeça para eles o dia todo e continuar a suportar, então outros nem sequer considerarão a família Dmitri. Depois de ouvir, ele imediatamente se sentiu triste. Sinto muito. Romain interrompeu. Pare de ser tímido. Ele olhou diretamente para ele. Seu nome é Loren Dmitri. Espero que você não tenha que passar por algo como hoje novamente. Ele começou a sugerir a Loren quais são seus pontos fortes e determinar com firmeza o que você pode fazer no futuro. Ele continuou dizendo que se a família Castro soubesse do poder potencial dentro da família de Dmitri, eles não teriam ousado tratá-lo daquele jeito. Loren pareceu entender. Ele silenciosamente gritou. Irmão, então ele imediatamente prometeu firmemente. Sim, eu vou lembrar do que você me disse. De agora em diante, eu não vou mais suportar isso. Romain está satisfeito com ele. Isso mesmo, ele também não quer mais continuar discutindo sem sentido com seu irmão mais novo. Loren então de repente se lembrou de algo. Ah, certo. Ele entrou em pânico. Irmão, temos que ligar para o pai imediatamente. Nossos irmãos estão aqui assim. Não sabemos o que o pai fez em casa. Em outro lugar, William foi atingido no rosto e xingamentos ecoaram em seus ouvidos. Aquele cara sem educação. O Conde Castro é tão barulhento. Você é tão estúpido que é meu filho. Sabe que confusão você causou hoje? Ele começou a falar sobre a situação atual. Romain Dmitri, as pessoas mais poderosas de Cairo estão ansiosas para recrutá-lo. Pode-se dizer que ele é como um deus, um homem nobre em Cairo. Depois disso, você continuou a dar sermão em William, mas ousou tocar em seu irmão mais novo. Do momento em que o filho mais velho da família Castro se ajoelhou, ele ficou repentinamente com medo e não ousou dizer uma palavra. O Conde Castro sentiu-se extremamente humilhado e apontou diretamente para William. Então o Conde Castro disse, quando nossa família for deposta, as pessoas dirão mais tarde que a família Castro não está unida. Um momento depois, ele cansado, levou a mão à testa, extremamente impotente, e gritou, oh meu Deus, de agora em diante, como verei o Marquês? Naquele momento, o criado entrou e anunciou, Senhor, a família Dmitri acaba de entrar em contato conosco. O Conde Castro ficou surpreso. Dmitri, sério? Uma voz gritou, Barão Dmitri. O cristal emite uma imagem de Romeu Dmitri. Conde Castro, parece que somos muito lenientes com a família Castro. Vocês ousam tocar na linhagem da família Dmitri? Romeu Dmitri não desiste. A família Dmitri não deixará isso passar facilmente. O rosto do Conde Castro estava assustado. Ele pensou consigo mesmo. Por quê? O quê? Isso ainda não é satisfatório? Por que o Barão Romeu repete que o assunto já foi resolvido? Romeu Dmitri anunciou. Amanhã de manhã cedo, solicitarei permissão para uma guerra regional do governo central. O primeiro grande dano aparece. A partir de agora, Dmitri deixará de apoiar a família Castro.
A família Castro terá que arcar com todas as consequências. As costas do Conde Castro estavam geladas. Romeu Dmitri disse friamente, antes de uma guerra, é claro que você tem que esgotar as finanças do seu oponente. Não só isso. Ele ameaçou, eu encontrarei suas forças hostis. A família Dmitri está pronta para patrociná-los e unir forças com eles. Sua atitude se tornou ainda mais firme. Para derrotar a família Castro, não direi mais qual método usarei agora. Romeu Dmitri afirmou, porque eu derrubarei a família Castro, não importa o que aconteça. O Conde Castro sentiu-se à beira do colapso. Não, dezenas de milhares de ódios estão rolando em meu coração. Por que você me trata assim? É verdade que somos como pai e como filho. Ele fez um pedido. Repito pela última vez, libertem meu filho imediatamente. O Conde Castro sentiu que havia sofrido muita injustiça. Ele gritou alto, Barão Dmitri, parece que você entendeu mal, não vamos ficar com seu filho. Ele relatou a situação. William também se ajoelhou e pediu desculpas ao seu filho. Não entendo o que você está fazendo. Romeu Dmitri sabia que estava sendo muito precipitado, mas mesmo assim tentou fingir estar frio. É mesmo? O Conde Castro respondeu honestamente. Sim, depois que Roman apareceu, tudo foi resolvido. No futuro, não deixarei que algo assim aconteça novamente. Depois de ouvir isso, ele só conseguiu dizer, eu sei. Antes do fim da guerra, Romeu cortou o contato. Ele saiu da sala pensando consigo mesmo, um líder nasce. Ele ficou do lado de fora da sacada, observando seus subordinados se preparando para lutar por Roman. De artesão a ferreiro, 2 mineiros da mina de ferro. Desde quando? Ele estava orgulhoso de perceber, Roman tinha conquistado completamente os corações de todas as pessoas. O garoto realmente cresceu. Da sacada, Romeu emitiu uma nova ordem, não entrem em guerra, preparem-se rapidamente para uma celebração. Todos se alegraram porque ouviram as instruções de Romeu Dmitri, que todos comam e bebam bem, como se hoje fosse nosso último dia. Dentro da cidade, as pessoas ouviam alguém contando uma história, eu vi com meus próprios olhos. O Conde Castro também é uma das pessoas mais poderosas do Cairo. No entanto, seu filho mais velho se ajoelhou e pediu desculpas ao segundo filho da família Dmitri. No pub, a história continuou a ser discutida. O equilíbrio de poder no Cairo está mudando, apenas algumas horas se passaram. O mercado também está começando a mudar de direção, os comerciantes estão fazendo negócios com Dmitri. Todos dizem que estão tentando cortar laços com Castro. Lucas continuou. Você sabe o que isso significa? A família Dmitri está planejando entrar em guerra com a família Castro. Pessoas no bar ficaram surpresas. Uma família suburbana entraria em guerra com a família Castro? Lucas interrompeu. Mas o mais importante, os resultados foram extremamente incomuns. Mas quando isso aconteceu, a vantagem foi a favor de Dmitri. Ele continuou. Numa situação em que uma família da capital entra em conflito com uma família suburbana, então acho que a taxa de vitórias de Dmitri será maior. Lucas falou o que todos pensavam. Desta vez, a posição de poder da família Dmitri mudou completamente. Roman estava sentado sozinho, ele não conseguia parar de pensar. Dmitri é uma família que encara a guerra como um tabu, mas por minha causa eles tomaram essa decisão? Ele sabe muito bem que o Barão Romeu não conseguirá decidir completamente esta questão. Também houve pessoas importantes na família que votaram a favor disso. Seus sentimentos eram um pouco confusos. Uma pequena terra da família Dmitri na fronteira assumiu riscos para si mesmo. Memórias do passado mais uma vez apareceram na mente de Roman. Em sua vida anterior, ele viveu como um monstro sob o nome de Demônio Tim, em um mundo onde nada é impossível. Por ter testemunhado tanta morte, eu mudei. Roman no presente sorriu com satisfação. Ele pensou consigo mesmo. Mas, esta vida é diferente da vida anterior. No reino de Heitor, o ar da noite está mais escuro que o normal. Butler e Jackson pareciam preocupados. Então Jackson gritou de repente. Príncipe, você acordou. O corpo inteiro de Edo estava envolto em bandagens. Assim que acordou, ele perguntou. Quanto tempo se passou? Edo lembrou-se de sua aparência durante a batalha e não pôde deixar de exclamar. Roman Dmitri é um demônio. Se eu pudesse voltar no tempo para aquela época, posso derrotá-lo? Roman Dmitri, pode ser completamente impossível. Seu corpo de repente brilhou. Não há como eu vencer ele. Ele pairou no ar, observando a situação. Fui eu quem fez com que o reino de Heitor afundasse ainda mais no desespero. Edwin silenciosamente se culpou. Se eu não tivesse causado essa guerra sozinho, então talvez o reino de Heitor exista por mais algum tempo. Ele se sentiu extremamente culpado. Kalen teve que morrer naquela batalha por minha causa. Edwin cerrou os dentes. É por minha causa que o reino de Heitor está enfrentando a atual situação perigosa. Agora deve haver uma maneira de encontrar uma maneira de sobreviver para o reino de Heitor. Ele disse a si mesmo, todo o povo do reino de Heitor está contando comigo. Os olhos de Edwin brilharam de repente. Eu não posso simplesmente cair desse jeito. É isso mesmo, eu tenho que. Jackson perguntou preocupado. Príncipe, como você se sente em relação à sua saúde? Seu corpo suava profusamente. Há quanto tempo estou nesse estado?
Passou-se cerca de uma semana. Todos os oficiais do reino de Heitor ficaram em silêncio. Mas ainda há notícias se espalhando de dentro do palácio de Cairo. O reino de Heitor está em estado de desespero. As pessoas lá estavam em alvoroço. De acordo com a situação da guerra que foi transmitida, houve um demônio que apareceu no campo de batalha e derrotou sozinho milhares de soldados do reino de Heitor. Além disso, ele derrotou o príncipe Heitor e os cavaleiros próximos a ele. Esta é uma guerra que não conseguimos vencer desde o início. Um cidadão disse desamparado: somos apenas pessoas pequenas, sem uma visão adequada desta guerra. O amigo ao lado dele também contribuiu. Ainda há muitas pessoas neste continente. Existem tantos males que nem conhecemos. Nesse momento, no grande palácio, o rei Heitor sentou-se em seu trono e perguntou: como está a saúde do seu filho? Edwin ajoelhou-se e curvou-se. Sim, pai, eu me recuperei. O velho se culpou. É tudo culpa minha. É por causa do meu fraco comando que o reino de Heitor chegou a esta situação. Portanto, eu tive que fazer de tudo para levar esse reino que estava à beira da destruição através da batalha recente. Eu percebi muitas coisas. Não quero que você tenha que sacrificar sua vida por causa dessa batalha. Ele aceita todos os erros cometidos por si mesmo. Edwin admitiu seu erro. É tudo culpa minha, me desculpe. Depois disso, ele perguntou novamente: pai, o senhor leu o relatório enviado por Jackson? O rei de Heitor respondeu: eu li. Ele relatou: sinais incomuns foram encontrados em uma vila fora da cidade. Essa foi a primeira vila a descobrir a quebra da colheita. Mas agora as coisas estão ainda mais complicadas. A terra ficou preta, as criaturas estão morrendo. Ele especulou: acho que pode ser uma maldição do mestre espiritual morto. Ao ouvir isso, seu rosto imediatamente ficou tenso. Edwin deduziu: as colheitas falharam, as criaturas morreram. Esse incidente afetou muito o reino. Tudo isso foi criado para levar nosso reino à beira do colapso. Então ele gradualmente chegou à conclusão: além disso, parece que essa situação está se espalhando cada vez mais. Não importa o quanto tentemos, não podemos salvá-la. Tudo é causado por magia negra. O rei de Heitor perguntou novamente: isso significa que há uma força externa mirando nosso reino? Eles estão apenas esperando até que nosso reino não aguente mais, então eles pularão de cabeça. Edwin respondeu: sim, parecia que ele tinha certeza do que acabará de adivinhar. Essas forças obscuras espreitam na escuridão, apenas esperando para se beneficiar. Como temos que lutar contra outros reinos, nossa força diminuirá gradualmente, e então eles conseguirão o que querem. O rosto do rei ficou ainda mais tenso. Então está claro que uma maldição sombria foi deliberadamente colocada em nossas terras, para esgotar nosso reino. Então deve haver uma maneira rápida de lidar com essa maldição sombria. Nosso reino já está à beira da destruição, não podemos mais tentar. Ele relembrou suas memórias de infância. Você se lembra, pai, quando eu era criança, na Torre Celestial? Se você desistir de sua posição de príncipe e se juntar ao poder da torre, então você poderá conseguir o que quer. Ele disse ao rei de Heitor: agora, talvez você tenha que seguir isso. Ao ouvir isso, ele imediatamente gritou: como você pôde? Parecia que Edwin havia se decidido. Apenas um ano, pai, essa é a única maneira do reino escapar da situação atual. No pub, Mark Burney bateu seu copo de cerveja na mesa. Ele disse a si mesmo: mesmo que eu morra, morrerei no campo de batalha. Ele pensou: mas e esse braço? Na realidade assim, eu serei capaz de lutar. Roman apareceu do nada para dizer olá. Mark Burney, quanto tempo não te vejo? Ele sorriu levemente. Se houver alguma coisa, direi diretamente. Ele fez uma oferta. Você gostaria de me seguir até a família Dimitri? O que o fez pensar de repente: Roman, o que ele está dizendo? Mas ele ainda recusou contato. Obrigado por cuidar de mim. Mas veja, só me resta um braço. Mark Burney se sentia extremamente inseguro. O que mais uma pessoa com deficiência como essa pode fazer? Como um lixo inútil como eu pode te seguir? Só estou te atrapalhando. Ao ouvir isso, ele imediatamente disse: pelas suas palavras, vejo sinceridade. Também não é realmente uma recusa. Estou entendendo o que você quer dizer corretamente? Roman contou uma história. Mark Burney, você já ouviu falar da espada para canhotos? Esgrima para canhotos? Sou um guarda real que perdeu a mão direita na guerra para proteger o rei. O rei, portanto, deu-lhe riqueza e fama em troca de suas contribuições. Tão bom, que estava acostumado a lutar no campo de batalha, agora não consegue se acostumar com a vida confortável atual. Ele decidiu: mesmo que morra, ele deve morrer no campo de batalha. Ele praticou por conta própria por muitos anos, até que realmente se acostumou a usar o braço esquerdo. E quando dominado, essa era a esgrima com a mão esquerda, uma esgrima estranha que foi criada. A partir de um grande defeito físico, ele criou sua própria especialidade com grande esforço. Com essa habilidade de esgrima com a mão esquerda, ele continuou a lutar e conquistou muitas vitórias. Depois disso, ele conheceu uma pessoa chamada White Zong Ge, embora estivesse enfrentando a morte. Mas, ele ofereceu: se você me seguir agora, eu lhe passarei essa técnica de espada com a mão esquerda.
Roman disse seriamente. Além disso, vou treiná-lo para se tornar um espadachim mais forte do que qualquer um. Mark Burney parecia incapaz de acreditar no que tinha acabado de ouvir. É possível? Ele será o salvador da minha vida. Ele pensou, eu serei capaz de continuar lutando mesmo que eu tenha apenas um braço sobrando. Lutar e morrer no campo de batalha como eu sempre quis. Por causa disso, eu posso fazer qualquer coisa. Ele imediatamente se ajoelhou. Eu, Mark Burney, seguirei você até a família Dmitri. Ele fez um juramento. Minha vida agora pertencerá a você. Naquele dia, Mark Burney disse. Ele recuperou a esperança para sua vida. As guerras mudaram a vida de muitas pessoas. Edwin Hector, Mark Burney e o filho da família Albeck, Henry Albeck, não conseguiram escapar do vórtice desta guerra. Henry silenciosamente culpou. Roman, você é realmente demais. Afinal, nós lutamos juntos no campo de batalha. Ele continuou com raiva. Por que você não pode me levar com você? Na superfície, ele disse, é verdade. Henry suspirou. Afinal, seria melhor viver com alguém que me ajudasse. De qualquer forma, ele pensou consigo mesmo, contanto que eu não tenha que convocar o exército novamente e retornar ao clã em segurança, então será considerado uma grande conquista o que eu alcancei. De repente, Henry descobriu algo. O banner estava cheio com as palavras, parabéns, feliz retorno a Henry Albeck. O orgulhoso filho da família Albeck, Henry Albeck retornou em segurança. Mas, na verdade, durante a guerra com o reino de Heitor, Henry Albeck não fez nada. As pessoas gritavam, Henry Albeck, mas, desde que todos saibam, ele está de volta. Ele lutou com Roman no campo de batalha e retornou vitorioso. Então está tudo bem. Sua posição na família mudou completamente. Mais tarde, um velho apareceu na frente de Henry e perguntou, esta é a Academia Real de Cairo. Você pode me contar o que aconteceu no campo de batalha? Ele disse animadamente, é isso, participar da guerra ajudou a melhorar meu status. Henry se levantou e falou no meio do palco, pensando, agora também preciso dizer mais para bajular Roman ainda mais, para que eu também possa me beneficiar. Henry Albeck divulgou e exagerou o que havia feito na guerra, juntamente com as incríveis conquistas de Roman, para melhorar a reputação de ambos. Esse foi o momento do qual Henry Albeck mais se orgulhava, um grande ponto de virada em sua vida. Poucos dias depois, os soldados formaram uma longa fila para vê-lo partir. Adeus, Senhor Roman, adeus. Ele olhou para Daniel pensando, quando eu retornar à capital, terei que tomar uma decisão. Então se virou e olhou para trás, lute contra a gangue de príncipes e construa seu próprio poder. Roman sorriu levemente, farei tudo para capturar todas as forças do Nordeste. Roman liderou o exército de volta. Enquanto caminhava, ouvi alguém gritando, acabou, a colheita deste ano foi completamente perdida. Eles estavam sentados no meio da terra seca gritando, então, como devemos viver agora? Roman olhou para eles e se perguntou, quem são essas pessoas? Chris respondeu, eles devem ser fazendeiros da família Dmitri. Roman ainda não entendeu. Por que os fazendeiros da família Dmitri estão no território de Conrad? Chris continuou, como nossa família Dmitri não tem muitas terras agrícolas, alguns fazendeiros precisam se mudar para o território Conrad para alugar terras. Roman ouviu isso e refletiu por um momento. Ele ordenou a Chris, traga-os para mim. Quero ouvi-los me contar tudo sobre essas coisas. Vários fazendeiros foram levados perante Roman e eles explicaram, sim, senhor, assinamos um contrato com a família Conrad, vamos alugar e usar esta terra por 1 ano. Mas eu não esperava que em 1 mês chegaria a hora da colheita, e a família Conrad nos obrigou a limpar tudo para devolver a terra a eles. Essa pessoa relatou sua frustração, não podíamos simplesmente deixar assim. As plantações ainda não estavam prontas para serem colhidas, mas eles não nos deram tempo. Então enviaram pessoas para destruir tudo, plantações. Como não aguentava mais, ele começou a chorar, estamos com tanta raiva. Messi, você tem que ser nosso chefe. Não podemos colher nada agora. Então como podemos viver? Chris se virou para pedir conselho. Roman, mestre, você viu quão lamentável era a situação deles. Mas esse problema não é simples e fácil de resolver. Se assumirmos o comando, muitos problemas surgirão. Os problemas da família Conrad já duram muitos anos. Ele continuou. Atualmente, a família Conrad está tentando melhor para consolidar seu poder e expandir sua esfera de influência. Agora, eles estão se unindo a outras famílias no Nordeste para expandir sua aliança. Em relação ao Conselho de Clãs no Nordeste, eles reuniram muitos clãs pequenos. Para ter força e voz, eles se reuniram para proteger e lutar contra outras forças. Isso é semelhante ao comportamento dos morcegos. Mas as palavras de Roman em seguida surpreenderam Chris diretamente. Mas não podemos ficar parados e assistir a situação se desenvolver desse jeito. As coisas só vão ficar mais sérias. A expressão de Roman de repente se tornou estranhamente sombria. Antes que esse problema se torne sério e fora de controle, precisamos erradicá-lo à força. Chris, claro, só pode ouvir seus desejos. Se o mestre estiver determinado a resolver esse assunto até o fim, então nós, como subordinados, obedeceremos às suas ordens. Por favor, siga os desejos do mestre.
Quando Roman retornou, todas as pessoas estavam esperando. Ao vê-lo, gritaram alto para dar boas-vindas ao herói de Cairo. Ele foi homenageado por eles e os